1 Coríntios, conforme escreveu Paulo, capítulo 1, versículo 18 diz: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Cara, hoje a palavra de Deus é algo muito importante no nosso cotidiano. Sempre foi, mas a gente consegue perceber que muitas pessoas que não estão buscando o verdadeiro devocional, a devoção diária a Deus, acaba se perdendo, acaba se rompendo na fé. Por quê? Porque a devoção a Deus é algo muito sério, é algo muito importante, porque cada passo da Bíblia nos ensina como devemos seguir, como devemos buscar mais a Deus, como devemos estar mais próximos de Deus para poder cumprir o ID, para poder nos fortalecer todos os dias, porque estamos passando por uma situação no relacionamento. A palavra de Deus nos ensina. Estamos passando por situações, problemas, tribulações na igreja. A palavra nos ensina. Estamos sendo levados pela tentação, pelo prazer. A palavra nos ensina. Tudo a palavra nos ensina a lidar. E a gente tem que sempre ter como foco a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso manual diário. A palavra de Deus é algo que nos ensina a cada dia mais a como passar pela situação, a como passar pela tribulação, a como passar pelo julgamento do mundo ao nosso interior, ao nosso cristianismo, porque muitas pessoas acabam nos acusando, tendo inveja, tendo situações que acabam nos entristecendo, nos colocando cada vez pior. Muitas pessoas são usadas por Satanás para poder tentar nos destruir, nos permanecer no fundo do poço, não nos deixar crescer, deixar a gente se elevar. Mas a palavra nos ensina que quando a gente está no fundo do poço, quando a gente passa por alguma situação, a gente tem que sempre elevar os nossos olhos ao monte, de onde virá o socorro. A palavra nos ensina que nós devemos buscar ao Senhor, porque assim como esse versículo fala, que nós devemos buscar a Deus, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a gente precisa entender que a palavra, que tudo que diz na palavra é como foco, o principal amor, o primeiro amor, o amor eterno, que nós devemos voltar ao primeiro amor para poder entendermos que é sabedoria, que é a palavra da cruz, é sabedoria para nós, é o poder de Deus, que a gente possa entender que a palavra da cruz é o poder de Deus, que muitas vezes as pessoas não entendem que a palavra da cruz é o poder, é a sabedoria, é o foco principal, pelo fato de ser o primeiro amor, pelo fato do Senhor se entregar o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E cara, eu acho isso algo muito incrível, porque quem teria coragem de entregar o seu único filho? Se tiver dois eu não entrego um, imagina se tiver um. Entregar o seu único filho para poder morrer por pessoas que nem mereciam morrer, por pessoas que nem conheciam, que ele não conhecia. É claro, ele conhecia todas as pessoas, mas pessoas que não mereciam essa morte, porque permanecem em pecado, porque permanecem, gente que está na igreja está se desviando, gente que está no mundo e acaba se corrompendo pelas situações, e cada vez indo pior e pior, e chegar a um nível de fazer com que a mente dos cristãos seja influenciada pelas pessoas. Por quê? Porque exatamente não tem o devocional diário, porque a mente de um cristão tende a pecar sim, mas a mente do cristão sempre permanece firme pelo fato de ter a palavra sempre em mente. Existe um versículo que eu vou destacar bastante, mas sobre o capacete da salvação. Capacete da salvação, por que é o capacete? Porque o capacete protege a mente, ou seja, a nossa mente tem que ter sempre como foco a salvação. Então por isso que a gente tem que ter na nossa mente a salvação, no nosso coração a salvação, a justiça, para que a gente possa transmitir para as pessoas a salvação. E como que a gente vai ter a salvação? Focando em Jesus, porque Jesus é o foco principal. Deus, Jesus, o Espírito Santo é o foco principal que nos ensina cada dia mais que a gente adquire o fruto do Espírito,
que a gente entende o primeiro amor, que a gente entende que Deus entregou o único Filho para morrer por nós, para que a gente possa não mais viver na lei, mas sim no favor e na graça, na misericórdia de Deus. Então a gente precisa entender a palavra é um dos nossos pilares, porque é como se fosse uma casa. A base é Deus. Os pilares para sustentar o teto, a nossa fé, a nossa vida cristã é os pilares. E o teto é a nossa fé. A gente precisa cada dia estar fazendo a manutenção desses pilares, porque se a gente começar a trazer impureza para casa, começar a trazer coisas erradas para casa, a gente acaba deixando esses pilares ficar mais fraco, até o momento que o teto vai desabar. Então a gente precisa ter uma analogia bem lógica para que a gente possa entender que os pilares são o principal para que a gente possa permanecer firme. A devoção é algo principal para que a gente possa entender os pilares, para que a gente possa entender o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa entender o foco que o Senhor quer nos ensinar. Você já parou para pensar o que o Senhor quer te ensinar? O que o Senhor quer que você viva? O que o Senhor quer que você passe para que você possa aprender e entender que você não precisa mais falar assim, essa é minha fraqueza, esse é o meu limite, isso me paralisa, mas falar assim, isso é um testemunho, isso eu venci e isso eu vou ensinar para outras pessoas, porque tem muita gente que tem a mesma situação que te paralisa, o mesmo medo. Tem gente que passa por situações que você já passou ou está passando. Tem gente que não sabe mais como lidar com tal situação. É daí que veio o ir de pregar o evangelho, porque não é simplesmente chegar lá e aconselhar, é chegar lá e trazer a boa nova para a pessoa, trazer a palavra de Deus, porque não existe nada mais maravilhoso do que você chegar em alguém e transmitir o verdadeiro alicerce, o verdadeiro foco, que é a palavra de Deus. Você ensina a pessoa e traz o versículo para ela, para que ela possa entender como que é realmente a palavra de Deus, para que possa incentivar a pessoa a ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos ensina a cada ponto. Tá com problema no relacionamento? A palavra nos ensina. Tá com problema no trabalho? A palavra nos ensina. Tá com problema na sua vida familiar? A palavra nos ensina. Por quê? Porque não é simplesmente ensinar, mas sim praticar. Isso é o principal ponto. O devocional ele nos ensina tanto a entender o que a palavra quer nos dizer, mas a praticar aquilo que a palavra quer que a gente pratique, para que a gente possa adquirir todos os frutos do Espírito, para que a gente possa adquirir todos os frutos que o Senhor quer que a gente busque, que a gente dê frutos, porque as pessoas só vão conhecer a árvore pelos frutos que são gerados dela. Então o que tem gerado de você? O que tem transmitido de você? A palavra tem uma frase muito famosa que é a boca fala que o coração está cheio. O que tem transbordado de você? O que da sua boca está saindo? Porque o seu coração está cheio disso. Está cheio de loucura, está cheio de pecado, está cheio de ganância, cheio de vaidade? Ou está cheio de poder de Deus, está cheio de bênção, cheio de maravilha, cheio da palavra do Espírito Santo, a palavra que Deus nos guia cada dia para que nós possamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Cristo, porque a palavra diz: se quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Nós temos tentação todos os dias. Todos os dias temos um gigante a enfrentar. Todos os dias temos um leão que precisamos estar firmes. Mas como que vamos estar firmes? Com a armadura, para que a gente possa entender. Mas para a gente entender a armadura não é simplesmente: Senhor, me dá o cinto aqui, me dá a couraça aqui. Não. Vou viver na verdade, vou viver na justiça, vou viver com o pensamento na salvação, com a preparação do Evangelho da Paz. Ter isso como base, ter isso como entendimento. Porque muitas das vezes a gente não entende o que Deus quer fazer na nossa vida, mas a gente vive porque a gente sabe que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Mas muitas pessoas às vezes não entendem isso, mas não é porque não querem, mas muitas das vezes porque não foram ensinados que isso é a nossa base, isso é o nosso entendimento. A palavra de Deus
é a sabedoria, é o poder de Deus na nossa vida, para que a gente possa entender: Senhor, eu não estou aguentando mais, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, eu não consigo mais viver o que eu estou vivendo. Entregue o Senhor, porque a palavra diz: o fardo dele é leve e suave. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se a gente não soubesse sobre a palavra, a gente não teria como falar isso, a gente não teria como transmitir isso, porque a gente não sabe sobre a palavra. A palavra de Deus diz em Mateus que orai e vigiai para que não sejam tentados, porque fácil é tentar resistir, difícil é conseguir. Então, fácil é tentar resistir à tentação, mas difícil é conseguir, porque muitas das vezes nós somos tentados. Mas o que vai fazer a gente realmente não cair na tentação e se conseguir passar por ela? O devocional, o relacionamento verdadeiro com o Senhor, porque muitas das vezes a gente fica muito tempo lendo mensagens de WhatsApp de alguém, mas muitas das vezes a gente não lê a mensagem que Deus já escreveu pra gente há muito tempo atrás. O mundo está passando por várias situações e a palavra já disse isso. Então como é que a gente não está preparado para algo que o mundo está vivendo, sendo que há 2000 anos atrás Deus já nos ensinou? Exatamente porque já está escrito. Então você pode prestar atenção que qualquer situação que você viver, você chega na palavra, que Deus vai falar com você através desse versículo que você leu. Por quê? Porque há muito tempo atrás Deus já escreveu sobre a sua história. Há muito tempo atrás Deus já te chamou para um propósito. Há muito tempo atrás Deus já falou assim: essa pessoa aqui vai nascer para isso, essa pessoa vai viver isso, essa pessoa vai buscar nisso, essa pessoa vai ter entendimento nisso. Então por que a gente não busca verdadeiramente isso? Por que a gente não vive verdadeiramente isso? Deus está esperando, Ele está na porta e bate. Basta você entender e abrir para que você possa semear com Ele, para que você possa aprender com Ele, para que você possa ler com Ele, para que você possa discutir com Ele sobre esse ato, essa situação, o que a palavra quer nos ensinar. Porque muitas das vezes a gente lê a palavra e não entende, mas quando a gente começa e fala assim: Senhor, me dê sabedoria e entendimento da tua palavra, para que eu possa aprender e que eu possa ensinar, porque toda a bênção não é só para nós, é para outras pessoas também. Então, porque Senhor, me dê sabedoria e entendimento para que eu possa aprender e que eu possa ensinar. Cara, é algo tão maravilhoso que eu já tive várias experiências como essa do Senhor me ensinar, e na mesma semana Deus me usar para poder ensinar para alguém que está passando por essa situação, ou eu estava passando por essa situação, e transmitir aqui no vídeo, porque muitas das vezes a pessoa não entende, mas a pessoa começa a entender, porque Deus está no controle de tudo, e Deus que toma conta desses vídeos, Deus que toma conta de tudo que está sendo dito, para que a gente possa buscar cada vez mais a palavra do Senhor, o primeiro amor, o verdadeiro alicerce, o verdadeiro pilar, o relacionamento com Ele. Porque nós precisamos ter o relacionamento primeiramente com Deus, para que a gente possa entender que nada nesse mundo é necessário para a nossa vida. E o que é mais do que suficiente, que a gente não é nem merecedor disso, mas mesmo assim o Senhor tem tanta misericórdia de nós, que nos faz merecedor disso, que é Deus, o amor dele por nós, Jesus, o Espírito Santo, por estar conosco. E Jesus diz: eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Então primeiro veio Deus, depois disso veio Jesus, e logo depois de Jesus veio o Espírito Santo. Então nós nunca ficamos sozinhos. Então entenda que o Espírito Santo está esperando para que possa te dar o que Ele tem para te dar. Então busque a Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o entendimento, que o amor que o mundo não conhece, a paz que o mundo não conhece. Tem tribulação sim, tem situações sim, porque Satanás quer te destruir, ele quer tentar te deixar para baixo. Mas entenda que por mais difícil, por maior que seja a dificuldade, o Senhor é maior do que tudo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por mais um entendimento, por mais um ensinamento. Senhor, que nós possamos entender, Senhor, que nós possamos viver cada dia mais, Senhor, conforme a sua palavra, conforme o seu entendimento. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento para que possamos passar por cada circunstância, por cada situação,
junto com o Senhor, porque a nossa força não é suficiente. Pai, nós entregamos esse fardo que é pesado, nós entregamos a nossa vida que nós não conseguimos lidar sozinho, e peço, Pai, para que o Senhor possa tomar conta da minha vida, para que o Senhor possa me dar força, Pai, mas a força que vem do Senhor, porque sozinho eu não consigo nada, Pai. Então, em nome de Jesus, que a gente possa estar firmes todos os dias, para que a gente possa buscar todos os dias e possa ser cheio do Espírito Santo todos os dias, para que possamos passar por cada circunstância. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.